Estamos a gravar. O meu nome é André Ventinhas e aqui falamos de literacia financeira e de mercados e investimentos financeiros. Passo mais uma vez aqui no canal, sobretudo para vos dar duas ideias base pela qual estamos a passar. E há pessoal que pode pensar que eu tenho alguma visão catastrofista do mundo em que vivemos, mas, sobretudo, a análise de modelos económicos e aquilo que é os ciclos económicos são muito explícitos naquilo que nos indicam. No primeiro ponto, sobretudo, convém-vos explicar o seguinte. Nós estamos com dificuldades de coordenação e vocês até têm reparado que muitos dos governos, e sobretudo o governo americano, que é aquele que é o país, a economia mais potente do mundo, mas também a nível de outros bancos centrais, tem havido, de alguma forma, alguma tentativa de controlo dos bancos centrais por parte dos governos. Ora, os governos aquilo que fazem é não fazerem mais do que criarem, portanto, resolver os problemas dos países, as suas necessidades básicas de médio e longo prazo e, portanto, têm de tributar as pessoas para adquirir a receita, encaixar a receita para resolver o cotidiano dos seus cidadãos. Quem é o órgão que cabe, portanto, criar dinheiro ou flexibilizar um pouco mais a nível das taxas de juro, da subida e da descida das taxas de juro, aquilo que é a economia, aí cabe ao Banco Central. Essa pressão que tem havido dos governos sobre os bancos centrais não é por acaso, porque os governos têm 4 formas de resolver os problemas naquilo que é a maioria das vezes. Quando existem crises graves de finais de ciclo e de dívida. É austeridade, é gastar menos, digamos assim. A segunda forma é, portanto, também ela bastante perspicaz, tirar de quem tem mais para dar a quem tem menos, quando o desequilíbrio começa a ser bastante insustentável. Portanto, é também fazer uma reestruturação das dívidas ou então apoiar setores que se vê que estão saudáveis e que podem gerar riqueza no país em detrimento de outros setores que estão a ser bastante pesados para o país e que se vê que não geram valor acrescentado e no final é o printing money, ou seja, o imprimir papel moeda e fazer a chamada flexibilização quantitativa, o chamado quantitative easing, quer por forma fiscal, quer por forma de, portanto, a comprar a dívida dos países ou imprimir papel moeda, neste caso digitar papel moeda, uma vez que hoje com os dedos em teclas de computador se cria dinheiro. Mas isso depois tem uma adversidade e tem uma consequência contrária. Ou seja, ao se criar muito dinheiro ou ao se lançar muito dinheiro na economia, está-se a aumentar a quantidade de massa monetária. E como a massa monetária não está ligada
há nada por detrás que assegure se há uma criação maior de massa monetária e se os produtos ficam, portanto, são os mesmos que estão a ser produzidos, essa massa monetária expandida, aquilo que vai fazer é uma desvalorização do valor da moeda. Essa desvalorização do valor da moeda faz com que o preço dos produtos suba e se gere aqui aquilo que é o fenómeno que temos visto muito ultimamente, que é a inflação. Portanto, há dois tipos de inflação. A inflação pela escassez dos produtos, problemas de trocas comerciais, guerras e outro tipo de problemas que possam surgir, que é sempre aquilo que nos é vendido, mas depois a grande quantidade de dinheiro ou de crédito que se conceda, porque o crédito concedido é o equivalente, paga o mesmo que paga o dinheiro, isto vai gerar inflação. Este é um dos problemas, porquê? Porque nós temos tido pequenos ciclos ao longo do tempo que, de alguma forma, com os juros, a subida e a descida dos juros, digamos que expandiam mais dinheiro caso descessem e aliviassem prestações e assim a economia podia respirar e gastar mais. Caso os juros subissem, havia uma contração de crédito, as pessoas não gastavam muito e tendia-se a pôr água na fervura e a acalmar um pouco os ânimos daquilo que era o gastar, o endividar-se e o aquecimento do motor económico que faz parte daquilo que é a natureza humana, a natureza das empresas e o modo de funcionamento do sistema de hoje. Acontece que hoje os países vivem com uma grande dívida pública e a economia privada também está com uma grande dívida que desde a altura ainda do grande crash de 2008 não foi totalmente saneada ou resolvida e que depois o Covid-19, a crise da pandemia, veio ainda intensificar e trazer mais ao de cima. Isto iria surgir mais cedo ou mais tarde, mas o Covid-19 veio fazer com que este tipo de problemas resvalassem ainda mais. Ora, hoje, esta alavanca dos juros, entre aspas, partiu-se, ou seja, a subida e a descida dos juros por parte do Banco Central já não é algo que por si só resolva os problemas. Porquê? Porque ao haver muita dívida, se sobe muito os juros, vai-se estrangular o país, porque ele vai ter um serviço de dívida ainda maior e porque não tem uma dívida suficientemente controlada para que esta subida de juros se possa dar. Se houver uma descida dos juros, quando já temos um problema em que pode resvalar uma determinada inflação, nós ainda vamos gerar mais inflação. Ora, os bancos centrais, ao final de chegando a determinada parte do ciclo, vão bater na parede e por si só este procedimento não vai ser o suficiente para amenizar crises ou problemas que estejam a surgir nos países. Esta é a primeira grande questão que está, portanto, a gerar muita preocupação nos bastidores dos bancos centrais e daquilo que é os grandes economistas que lideram, portanto, e que têm de tomar decisões a nível mundial.
A segunda é, digamos que o que se tem investido em inteligência artificial. Há muita empresa de inteligência artificial que, a nível de mercados financeiros, tem recebido incentivos brutais, milhões e bilhões de euros têm sido injetados em determinadas empresas de inteligência artificial já há uns bons anos para cá. E o que é certo é que essas empresas de inteligência artificial ainda não geraram um cêntimo de lucro. Portanto, os acionistas de alguma forma confiam nessas empresas. Existe, portanto, algumas pessoas e alguns investidores que têm colocado massa, entre aspas, por detrás dessas empresas e dessas grandes invenções. O problema é que essas empresas e essas grandes invenções ainda não começaram a gerar receita suficiente sequer, quanto mais lucro, que é o que se pretende. Ora, estes são dois problemas que estão lançados ao de cima numa economia global como aquela em que nós vivemos, e é por isso que existe uma possibilidade, não existem certezas, apenas probabilidades, uma possibilidade de uma bolha ao nível das empresas e uma bolha ao nível dos mercados financeiros. Aqui há quem esteja de um lado que existe, há quem esteja de outro que não existe. Isto depois existe sempre opiniões para todos os gostos. Eu gosto bastante de observar e de ver como funciona a mecânica das coisas e para depois tomar as melhores decisões. Estes dois fenómenos, quer ao nível do controle das dívidas, quer ao nível de, portanto, esta bolha que poderá ou não estar a existir na inteligência artificial, são as duas grandes preocupações do que os investidores mais falam e mais sentem nos dias de hoje. Ora, isto é motivos para estarmos atentos, àquilo que são a saída das subidas ou descidas das taxas de juro por parte dos bancos centrais, porque essas até mexem diretamente com as nossas prestações, sobretudo a prestação da taxa variável da nossa habitação. E depois existe, a nível de investidor de longo prazo, uma estratégia que pode ser tomada mediante aquilo que vá sendo ditado pelos mercados. Eu posso-vos dizer aquilo que estou a fazer, não tenho qualquer tipo de problemas, nunca tive. Eu, neste momento, posso-vos garantir que estou, portanto, a desfazer-me de algumas posições e estou a salvaguardar-me com alguma posição em caixa para que, se houver alguma bolha ou alguma crise a nível de mercados financeiros, depois normalmente bons ativos têm de ser vendidos para tapar buracos de maus investimentos e más opções. Investidores que jogam no campo da especulação depois têm de vender tudo, e aí por vezes temos boas oportunidades e bons negócios para comprar a bons preços, e sobretudo ter uma posição em caixa nesta altura. Eu acho que entre 20% a 30% do portfólio estar posicionado em caixa será uma boa aposta
para aquilo que são os próximos meses ou anos, aqui numa perspectiva de 1 a 2, talvez no máximo. Esta é, portanto, a versão que vos queria dar, porque neste momento existem este tipo de vertentes com muitas outras e muito ruído também à volta daquilo que são os problemas dos países, e então nada melhor do que precaver, estudar e estar atento àquilo que se passa à nossa volta. Vamos continuar com Broken Money e vamos continuar a analisar a segunda parte do livro, e voltarei numa próxima oportunidade, assim eu acho pertinente dar-vos alguma informação. Até à próxima, então.